me sinto muito feliz e muito honrada de estar aqui com vocês. E quando estava chegando ali, vou estar apresentando ela para vocês daqui a pouco, estava conversando com a minha colega, né, que veio me acompanhando nessa noite, e a gente estava conversando e eu estava falando que o ambiente escolar, ele me traz uma sensação muito boa, me dá uma sensação de proteção, de acolhimento, de segurança. Eu não sei se você sente isso, mas eu sinto isso e isso me remete à minha infância. E eu posso lembrar, né, pelas escolas que eu passei. E essa foi uma escola que eu estudei também, né, há um tempo atrás. Não vou falar quantos anos atrás, porque eu não preciso falar a minha idade, eu não vou revelar a minha idade para vocês. Meu nome é Madalena. Eu acho que muitos aqui me conhecem, talvez até todos já tenham me visto em algum lugar. E atualmente eu sou funcionária pública, eu trabalho como pedagoga e coordenadora de uma unidade chamada CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. E sou graduada em pedagogia e fiz pós em gestão em saúde. E hoje a Mônica, psicóloga que trabalha comigo, está me acompanhando. Ela também tem especialização em saúde mental. Nós trabalhamos na área de saúde mental aqui na nossa cidade. E para mim é uma honra estar aqui. Eu sou casada. Esse ano, em setembro, eu faço 14 anos de casada. Eu pertenço à Primeira Igreja Batista de Mantena. E para mim estar aqui realmente é um privilégio. E quando as meninas estavam apresentando essa coreografia, meu coração se acalmou, porque a música que elas apresentaram, que elas representaram, tem tudo a ver com aquilo que Deus colocou no meu coração para trazer para o seu coração nessa noite. Quando a Suzana me fez o convite para estar aqui, ela falou comigo assim: Madá, a gente vai ter um encontro das famílias e a escola, será que você pode dar uma palavra para a gente? E aí eu respondi para ela assim: Suzana, vou orar e amanhã eu te dou um retorno. E aí depois eu retornei para ela e disse assim: eu estou fora do ambiente escolar já tem bastante tempo. Na realidade eu me formei, mas eu não atuei de fato. Eu dei aula nessa escola no estadual no ano de 2016, 2017, no ensino técnico que tinha à noite. Eu falei para ela assim: com relação a leis e resoluções, eu não sei quase nada, né? Porque eu não estou por dentro disso. Mas de conceitos, de valores, de princípios, eu acredito que Deus pode me usar nessa área para poder ministrar o coração das pessoas. Ela disse assim: é isso mesmo que nós estamos precisando e querendo. Então nessa noite, eu quero trazer uma palavra para você que Deus trouxe ao meu coração e que produziu uma reflexão, me provocou, uma palavra que me confrontou com muitas verdades. E a palavra de Deus, ela nos confronta com verdades, mas ela também traz confortos com verdades para nós, com princípios. Eu gostaria que você me emprestasse o seu ouvido, que você pudesse me dar um pouco da sua atenção, fizesse um pouco de silêncio, tá? E ouvisse, não a minha voz. Não coloque a sua expectativa em mim, porque eu talvez não possa fazer nada por você, mas eu sirvo um Deus que pode transformar a sua vida, que pode transformar a sua casa, que pode transformar essa escola, que pode transformar a situação que você está vivendo, que você está passando. Então coloque a sua expectativa nele. Então agora eu vou fazer como alguns professores na minha época faziam, né? Vou contar até 3 e você vai passar um zíper na sua boca. Você pode fazer isso por uns 15 minutos ou 20. Falaram que eu tenho 15 minutos a 20 minutos para falar. Microfone na minha mão é um perigo, tá? Porque às vezes eu extrapolo, mas eu prometo que eu vou estar com o coração alinhado com o Espírito Santo para que ele possa falar o que ele precisa falar no tempo determinado. Amém? Posso contar até 3? Vocês que estão aí na arquibancada, lá atrás, se puderem um pouquinho agora, acalmar aí o seu coração, né? Ficar um pouquinho quietinho, ou baixar um pouquinho a voz, talvez funcione, né? É uma técnica que muitos usam, talvez dê certo.
Vou contar de 1 até 3. E você, por favor, se puder, abra o seu coração, feche a sua boca, os seus ouvidos estejam atentos à voz do Senhor. Tá bom? 1, 2, 3. Dia 15 de maio foi comemorado o Dia Internacional da Família. No mês de maio, muitas igrejas, celebram, comemoram, fazem menção à questão da família. Trazem mensagens, programações voltadas para a família. E nessa noite o que Deus trouxe ao meu coração está relacionado não só à família, mas à nossa casa, mas à nossa vida. Eu preparei os slides, mas você pode pular lá para o 3º. É onde tem o versículo e o tema. Pode passar. Isso. Se preparando para a tempestade. Vocês prestaram atenção na música que as meninas fizeram a coreografia? A música falava que a minha casa não vai cair. Pode vir, tempestade, furacão, pode vir a força que for, mas ela vai ficar de pé. E aí eu estava pensando no que trazer, e Deus trouxe ao meu coração esse texto. E ontem à noite eu pude colocar no papel, e eu gostaria de ler com você. Talvez a gente não preste atenção, às vezes, no versículo, na palavra de Deus, quando a gente lê. É um texto bem conhecido, você já deve ter lido várias vezes, deve ter ouvido pregar, mas talvez você ouviu falar no livro de Mateus. Mas aí eu fui procurar e também tem no livro de Lucas. E Lucas, por ele ser médico, talvez, ele traz alguns detalhes. Ele se atenta para algumas coisas que talvez outra pessoa que não tinha a sua profissão, que não tem essa profissão, não se atenta. E aí ele traz para nós a seguinte palavra. O Senhor Jesus falando do prudente e do insensato. Do versículo 47 até o versículo 49, diz assim: Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu, e a sua destruição foi completa. Se preparando para as tempestades. O Senhor Jesus aqui, ele apresenta não só aos discípulos. Se você for ver lá no livro de Mateus, essa é uma parte do Sermão do Monte. Então, assim, no livro de Mateus, o capítulo 5 até o versículo 7, Jesus está no monte ensinando a multidão. E aqui no livro de Lucas, Lucas relata de uma forma bem diferente essa parte desse trecho, desse Sermão do Monte. E ele traz alguns detalhes para nós. Jesus aqui nos apresenta duas decisões. Ele nos apresenta dois posicionamentos, duas escolhas. Ele nos apresenta dois cenários, duas cenas. Ele nos apresenta a escolha e o posicionamento de um prudente e o posicionamento de um insensato. E nessa noite eu gostaria que nós refletíssemos sobre isso e procurássemos entender o que Deus quer trazer para nós através dessa palavra. Será que você, como pai, como mãe, você tem sido prudente? Será que você, como professor dessa escola, você tem sido prudente? Ou você tem sido insensato? E eu achei muito interessante porque nesses versículos existem alguns verbos, e aí os professores de língua portuguesa depois me corrigem se eu estiver errado, mas eu acho que não estou. Nesses versículos, o Senhor Jesus apresenta alguns verbos que são atitudes que nós precisamos ter para que a nossa casa não caia quando a tempestade vier. Se fosse, como eu já disse, se fosse da minha época de escola, da infância, a professora iria pegar esses 5 verbos, 5 ou 6 verbos, iria fazer um ditado, a gente iria escrever, e depois ela iria falar assim: agora você vai
fazer uma composição. Hoje seria diferente, né? Hoje a linguagem, o método é outro. Você vai fazer uma redação argumentativa ou uma dissertativa com esses verbos. E a gente encontra aí nesse texto os 6 verbos: ir, ouvir, praticar, construir, cavar e colocar. E aí eu procurei entender o que o Senhor estava querendo falar comigo com esse texto, com esses verbos e com essas atitudes que nós precisamos ter. E a primeira delas, o primeiro verbo que a gente encontra aí, ele falando assim: aquele que vem a mim, ir, aquele que vai, aquele que procura. E aí eu gostaria de nós pensássemos, onde nós temos ido procurar respostas para as nossas perguntas, para as nossas indagações, para os nossos questionamentos? Onde você tem ido procurar as respostas para as suas indagações? Jesus diz assim: aquele que vem a mim. E no livro de Mateus, no capítulo 11, versículo 28, Jesus também fala sobre isso. Ele fala assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei e vos darei descanso. E aí a gente para por aí, porque é muito bom essa parte, né? Ele fala: vinde a mim todos que estáis cansados. Quem não está cansado hoje, gente? Você com certeza está cansado do seu dia, não está? Fala a verdade. Talvez o seu dia foi muito cansativo, foi exaustivo, né? E você tem que estar aqui na escola, tem que estar ouvindo uma menina falar, uma mulher falar que você não conhece, e talvez para você tenha sido cansativo. Mas Jesus fala: vinde a mim todos, é todos, crianças, jovens, adultos, idosos. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e vocês acharão descanso. Mas ele continua, a gente para por aqui porque é muito cômodo a gente ir até alguém que pode nos proporcionar um descanso, que pode nos dar um alívio, que pode tirar as nossas dores. É muito bom. Mas ele continua quando ele fala assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e aí vocês irão encontrar descanso para as vossas almas. Às vezes a sua alma está cansada, às vezes o seu coração está cansado, e às vezes você não sabe mais aonde ir para procurar as respostas, para encontrar as respostas que às vezes está aí dentro do seu coração. E quando eu estava preparando essa palavra ontem à noite, uma amiga muito querida me ligou. E como eu disse para você, eu trabalho no Centro de Atenção Psicossocial, eu trabalho com psicólogos, com psiquiatra, com médico clínico, com assistente social. E ontem à noite uma amiga muito querida me ligou e disse assim: Madalena, passa para mim o contato de onde a psiquiatra que atende aí com você, atende particular, porque o meu filho, o filho dela tem 13 anos mais ou menos, talvez seja a idade de muitos que estão aqui hoje. Ele tem 13 anos e ele está sentindo um aperto no peito, uma angústia, uma vontade de chorar. Eu preciso levar ele para alguém ouvir, para alguém atender, para alguém tentar tirar esse aperto que está no coração dele. E às vezes nós procuramos em muitos lugares, em muitas pessoas, em muitas coisas, e eu acredito que você pode procurar sim. Eu trabalho nessa área, a gente tem profissionais que vão te ajudar, mas às vezes nós deixamos de ir na fonte, que é o primeiro lugar que a gente deveria ir, na fonte inesgotável de todas as bênçãos. E quem é essa fonte? Jesus. Ele disse na sua palavra: vinde a mim e aprendei de mim, encontrarei descanso para as vossas almas. Então o primeiro verbo, ir. Você precisa ir até o encontro de Jesus, você precisa ir até o encontro do Senhor, para aprender com Ele, para ouvir dele, que é o segundo verbo, onde ele fala ouvir. Quem você tem ouvido? Às vezes a gente escuta muitas pessoas,
A gente escuta muitos conselhos, a gente procura em muitos lugares, mas o Senhor aqui fala: aquele que ouve as minhas palavras, aquele que ouve a voz de Deus. E a palavra do Senhor diz: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir. E redarguir significa dar respostas. A palavra de Deus pode te dar respostas. Deus está disponível para responder ao seu clamor. Deus está disponível para fazer com que você ouça a sua voz. Mas a palavra continua falando assim: corrigir, para instruir em justiça. Quem você tem ouvido? Você tem ouvido a voz de Deus? Você tem ouvido a voz do Senhor? A palavra de Deus tem a direção para a nossa vida em todas as áreas. Em todas as áreas da nossa vida. Mas não para por aí. Ele fala: aquele que pratica. Praticar é colocar em prática as suas palavras. Não é só ir até o Senhor, não é só ouvir a sua voz, mas é colocar em prática. São as minhas atitudes, é a minha conduta. Queridos, aprenda uma coisa: o melhor ensinamento é o exemplo. Você pai, você mãe, você professor, o melhor ensinamento que você pode passar para alguém é o exemplo. Jesus, ele sempre falava, mas ele falava e fazia. Ele falava e ele ensinava e ele fazia. Ele praticava, ele colocava em prática. Qual tem sido o seu exemplo? Qual tem sido o seu testemunho? Qual tem sido a sua prática dentro da sua casa? Para você ser prudente, para que sua casa não venha cair, você precisa praticar aquilo que você tem aprendido com o Senhor. E será que nós temos aprendido alguma coisa? Será que nós temos parado para aprender com Deus? Será que nós temos ouvido e colocado em prática? E aí o Senhor não para, Ele continua falando: construir. E quando eu penso em construir, me vem à mente processo, me vem à mente perseverança. Significa fazer existir, erguer, levantar. Construir. O que você está construindo? A gente estava conversando, né, Mônica, antes de começar a programação aqui, e a gente estava falando sobre legado. E durante muito tempo eu entendi legado de uma forma errada. Eu achava que legado era aquilo que a gente deixava para as pessoas. Não, legado é aquilo que você deixa nas pessoas. Então, como você, como pai, como mãe, como professor, o que você tem construído? E qual o legado que você tem deixado? Qual o legado que você vai deixar? Construir é perseverança, é um processo. A construção, para você erguer uma casa, para você construir uma casa ou qualquer outra construção, edificar, você vai precisar de ferramentas. Isso vai demandar tempo, vai necessitar de algumas ferramentas para você construir. E aí eu lembrei de uma ferramenta que se chama prumo. Eu não sei se tem algum pedreiro aqui, talvez depois pode até me explicar melhor. Mas o que eu procurei saber na internet de prumo, e que eu posso entender, é que é algo que tem um peso aqui, tem uma linha e um peso embaixo. É para fazer com que a construção ela se erga de forma correta. Então construção é um processo. Quando Jesus fala que o homem sensato precisa construir a sua casa sobre a rocha, é um processo que você precisa passar. É perseverança que você precisa ter. E você precisa ter um prumo para que a sua casa seja erguida da forma correta, da forma certa. Mas ainda a gente encontra mais
verbos e mais atitudes nesse versículo. E aí Lucas fala que aquele homem, ele cavou fundo. E cavar fundo, o que isso significa? Demanda esforço. E o Wagner, não é isso? Estava falando aqui sobre a gente demandar, a gente ter tempo com os nossos filhos, com os alunos, com a nossa família. Será que você tem investido tempo com os seus? Cavar fundo significa esforço. E hoje a gente não quer se esforçar, porque cansa, porque demanda tempo. O maior investimento que você pode fazer é em vidas, e é na vida da sua família, para que a sua casa permaneça firme, de pé, quando a tempestade vir. Eu não sei se você prestou atenção, mas quando Jesus fala sobre essa casa, sobre o homem prudente e insensato, ele fala de uma tempestade. Mas a tempestade que veio foi a mesma. Se você for ler e prestar atenção, ele fala assim: desceu-se a chuva, sopraram-se os ventos, sopraram-se e transportaram-se as águas. A mesma tempestade veio sobre as duas casas. Sabe o que fez a diferença? É onde elas estavam enraizadas. Era onde elas estavam construídas. A mesma tempestade pode vir sobre a minha casa e sobre a sua casa. O que vai fazer a diferença é a proteção que tem sobre ela. É a raiz em que ela está firmada. É onde eu construí a minha base. Os alunos fizeram aí, né, a árvore genealógica, não é isso? A árvore tem raízes. Quanto mais profundas as raízes, mais nutrientes, mais força e energia ela vai receber da terra. E quando Lucas fala que aquele homem cavou o fundo, você precisa cavar fundo. Cavar fundo na sua casa. Isso demanda tempo. E sabe o que Deus trouxe ao meu coração com relação a isso? Relacionamento. Como que anda o relacionamento dentro da sua casa? Há diálogo? Há comunicação? Há conversa? Há perdão? Relacionamento demanda de tempo, de investimento, de sentar para ouvir, para conversar. Às vezes somente de sentar para ouvir, às vezes abraçar, às vezes chorar, às vezes abrir o coração. Relacionamento. Aquele homem cavou fundo. Ele cavou fundo porque ele queria ter esforço, porque ele queria ter relacionamento. E a gente precisa ter relacionamento com Deus, porque se a gente não se relaciona bem com Deus, se a gente não se relaciona bem conosco mesmo, a gente não tem um bom relacionamento até mesmo com a gente mesmo, a gente não consegue ter um bom relacionamento com o próximo. Relacionamento interpessoal não é fácil, é complicado. E para isso você precisa ter um relacionamento com Deus firmado na rocha. E aí o último verbo que ele traz para a gente, que Jesus coloca para a gente nesse versículo: colocar. Onde você tem alicerçado a sua vida? Ele fala que o homem prudente colocou os seus alicerces na rocha. Onde você coloca a sua esperança? E quando eu vi essa palavra, me veio ao coração o investimento. E eu procurei saber o que significava colocar. E significa estabelecer, pôr em um lugar. A gente precisa colocar as coisas em ordem na nossa casa. A gente precisa colocar no lugar certo muitas coisas dentro da nossa casa. Mas também a gente precisa que Deus coloque as coisas no lugar dentro de nós. Porque esse colocar no lugar precisa ser colocado primeiro dentro de nós. Mudança, transformação é de dentro para fora. Precisa ser aqui dentro. Jesus precisa colocar em ordem aqui dentro, para que depois eu possa praticar, colocar em ordem a minha casa. Será que você, pai, será que você, mãe,
Tem colocado ordem na sua casa? Ou será que lá na sua casa quem manda é o seu filho, de 5 anos? Tem muitas casas que às vezes os filhos de 5, 6 anos aqui mandam. Mas a autoridade dentro da casa foi dada para o pai e para a mãe. Vocês são responsáveis dentro do lar. A autoridade aqui na escola são de vocês, o corpo docente. E será que vocês têm colocado as coisas no lugar? Nessa noite talvez tenha alguma coisa lá na sua casa que precisa ser consertada, que precisa ser colocado no lugar. Talvez você jovem ou adolescente que está aí talvez disperso, tem alguma coisa aí dentro de você que precisa ser consertado, que precisa ser colocado no lugar. E a palavra de Deus diz, como eu li e como eu estive falando aqui nesses momentos, nesses minutos, a gente precisa ouvir, a gente precisa ir até Jesus, a gente precisa praticar, a gente precisa colocar em prática, a gente precisa construir, a gente precisa cavar e colocar em ordem. Talvez tenha muita coisa na nossa vida que precisa ser colocada em ordem e no lugar certo. E talvez não vai demandar só da sua força. Eu te falo, querido, que na maioria das vezes não vai demandar da sua força do braço, mas vai demandar da sua força em Deus. Porque a palavra de Deus diz que maldito é o homem que confia no homem. Ele não está falando de eu confiar em outra pessoa, mas eu confiar na força do meu próprio braço. Precisamos aprender, nós estamos saindo aí de uma pandemia. Quanto tempo que a gente não se reunia com tantas pessoas, né? Mantendo, teve aí uns dias de festa onde muitas pessoas se reuniram e estiveram juntas. Agora nós temos a oportunidade de estarmos juntos. E o título aí da noite de hoje, né, é Juntos Podemos Escrever um Futuro Melhor. Precisamos entender que juntos, que essa unidade, ela vem de Deus. E ela causa, ela provoca uma transformação na nossa vida. Porque a mesma tempestade veio sobre as duas casas, mas a que estava firmada na rocha permaneceu. Mas a que estava firmada na areia, a Bíblia fala que a sua queda foi completa. Eu gostaria de encerrar dizendo para você o seguinte: a escola, ela promove o conhecimento, ela promove o saber, o ter. A família, ela promove o crescimento, o ser, o fazer. Mas é Deus quem gera vida, quem promove vida, quem promove cura, quem promove salvação, quem gera restauração, quem gera transformação. Então que o Espírito Santo de Deus, que ensina a verdade, e que o próprio Jesus disse que Ele viria para nos ensinar todas as coisas, possa se fazer presente na sua casa, para te ensinar, para que você possa ser um homem, uma mulher prudente, um professor, um docente, uma pessoa, um homem, uma mulher, um jovem prudente, para que a sua casa possa resistir aos dias maus. Nós saímos aí de dias maus, de dias difíceis, mas você sabe por acaso se amanhã não vai vir um outro dia difícil? Precisamos estar preparados, e só vamos estar preparados se a nossa casa estiver sobre a rocha inabalável que é Jesus. Amém? Você pode se colocar de pé? A gente pode fazer uma oração. Eu quero desde já agradecer a sua atenção e agradecer a escola que me confiou essa responsabilidade. Eu estive e estou aqui na frente com tremor e com temor, porque é muita responsabilidade. Eu quero agradecer. Muito obrigada pela sua atenção, obrigado pelo convite. Eu espero participar outras vezes.
Quero já parabenizar esses alunos, esses jovens que cantaram de uma forma tão bela aqui, né? E eu quero falar igual a Camila Barros para essa menina que tocou o violino. Menina, você toca esquisito. Se ela tivesse aqui, ela iria falar isso, porque você toca muito bem. Abençoou muito a minha vida. Vamos orar? Vamos orar e pedir àquele que nos deu o dom da vida, que nos permitiu levantar da cama nessa manhã, que sustenta as nossas vidas. Vamos orar e vamos agradecer, e depois eles vão continuar com a programação. Mas eu não posso sair daqui sem orar por você, sem orar por mim, sem orar pela nossa casa, porque nós precisamos da bênção do Senhor. Amém? Você pode fechar os seus olhos? Nós vamos fazer uma oração. Senhor, muito obrigada por este momento. Pai, muito obrigada pelo privilégio de poder ler a Tua Palavra e falar daquilo que o Senhor tem feito na minha vida e tem falado ao meu coração. Obrigada por este momento que nós temos aqui. Obrigada por cada família que está aqui representada. Obrigada por cada profissional que está aqui. Obrigada por essa escola. Obrigada por cada aluno, por cada pessoa que está aqui neste lugar. Deus, que essa palavra que foi lida, que foi pregada, a Tua palavra que é eficaz, que tem uma intenção e que ela vem para fazer o propósito que o Senhor já designou, que ela possa, ó Deus, criar raízes e frutificar no nosso coração, na nossa vida e na nossa casa. Que as famílias que estão aqui possam ter entendido que elas precisam firmar a sua vida na rocha inabalável que é o Senhor Jesus. E que Teu Espírito Santo nos ensine a cada dia a nos firmarmos cada vez mais no Senhor e ouvirmos a Tua voz, colocarmos em prática aquilo que o Senhor nos fala e termos relacionamento com o Senhor e termos relacionamento dentro do nosso lar. Nós oramos pedindo a Tua bênção sobre nós, em nome de Jesus.